Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, professores, professoras de ginástica rítmica. Chegamos aqui para o nosso encontro semanal, efetivo aqui toda segunda e toda quinta-feira de ginástica rítmica. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos e aqui a gente vai falar sobre ginástica rítmica, aquilo que a gente mais ama, né? E afinal, nesse canal, você aprende a ser um professor ou professora de GR, que aprende a formar ginastas que ganham medalhas na ginástica rítmica, mesmo que você aí não tenha sido ginasta. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você por aqui. E a gente vai hoje falar sobre o tema de hoje, né? E qual que é o tema de hoje? O nosso conteúdo de hoje é o penché, o equilíbrio penché flexionado. Você conhece esse equilíbrio? Você sabe como corrigir esse equilíbrio? Você sabe como fazer com que a sua ginasta alcance esse movimento? Então vamos falar um pouquinho dele. O equilíbrio penché é uma dificuldade corporal de equilíbrio que a sua ginasta vai precisar ter um nível mínimo de flexibilidade para realizar e que ele tem algumas exigências específicas. Dando um spoiler para você sobre o novo código de pontuação que inicia-se em 2025 e vai permanecer até 2028, esse equilíbrio penché, que antes poderia ter na mesma série o penché flexionado e o penché dobrado, o penché estendido, agora não pode mais. Então, a partir de 2025, no novo código de pontuação, ou a sua ginasta faz o penché estendido ou ela faz o penché flexionado. Val, como você sabe disso? Eu estudo o código de pontuação. Então, nesse momento, vou até mostrar para vocês aqui, ó, código de pontuação, versão 2025-2028, já está disponível. Se você quer ter acesso a esse código de pontuação aqui, se você é professor ou professora de GR, digita novo copy aqui embaixo, tudo junto, novo copy, você vai receber aí no seu direct o link para acessar esse conteúdo. Mas veja, esse conteúdo, assim como essa aula de hoje, ela é exclusiva para professores e professoras de ginasta que querem ganhar medalhas com as suas ginastas. Vamos lá! Quero mostrar para vocês aqui logo de cara o equilíbrio penché sendo executado. Então, vamos colocar ele aqui para vocês visualizarem. Equilíbrio penché. Agora há pouco eu estava pensando, eu vou pôr um vídeo rapidinho. Agora faz uns 10 minutos que eu separei esse vídeo aqui para vocês. Quem que é o penché que, na minha opinião, é um penché muito fácil de ser executado? Essa é a ginasta Alina Harnasko, que é da Bielorrússia. Ela tem uma facilidade muito grande, eu falo que é porque ela tem as pernas muito longas, né? E junto com isso, muita flexibilidade também. Então, ela faz com muita facilidade. Mas o que a gente está ilustrando aqui é o penché flexionado, que é a segunda dificuldade que ela executa nesse vídeo. A primeira, junto com a segunda, a partir do próximo ciclo, não será possível. Então, você já sabe que esse penché flexionado, ele é muito bem executado por essa ginasta. E tem mais uma que eu quero te mostrar. Eu tenho aqui sempre comigo, ó, na minha imagem, a maravilhosa Sofia Raffaelli. Então, Sofia Raffaelli também executa esse equilíbrio aqui com muita perfeição, com muito encaixe. A gente vai até usar a imagem dela daqui pra frente para você entender como que deve ser executado esse equilíbrio, mas saiba que é esse o equilíbrio que a gente vai conversar hoje. Então, quero já te falar também o seguinte, esse conteúdo de hoje aqui, ele é um conteúdo para professores de ginástica rítmica. Então, se você é pai, se você é ginasta, compartilhe esse conteúdo aqui com a professora, com o professor, o treinador ou a treinadora da sua ginasta. Esse conteúdo aqui não é focado em ginastas, então é importante que você respeite o que a gente propõe por aqui, porque professores de ginástica rítmica são os responsáveis pela evolução das ginastas, são responsáveis pela execução, pela correção, pelo ensino do movimento. Pais, familiares, tem que acompanhar, dar apoio e suporte para os professores darem o seu melhor durante o seu trabalho na ginástica. Então, esse conteúdo aqui é para professores de ginástica rítmica que querem ganhar medalhas, porque tem também professor que está aí feliz da vida, seguindo sua vida do jeito que ele acha que está certo, sem se sentir na necessidade de estudar e melhorar, tá tudo bem. São escolhas das pessoas. Aqui eu quero comigo apenas os profissionais comprometidos. Se você está comprometido com a ginástica rítmica, já manda aqui embaixo para mim um raio. Aquele símbolo de raio. Quando você manda esse raio aqui, você já está colocando na sua energia aí que você está disposto a evoluir. E pode mandar uma medalhinha também, que é o que a gente está buscando aqui para os nossos conteúdos, né? E aí você já sabe que não é de hoje que eu tenho aqui uma batalha travada contra a falta de conhecimento na ginástica rítmica. Então, esses conteúdos que vocês veem por aqui, eles são justamente uma briga que eu tenho contra aquilo
que pode acontecer de repente aí na sua realidade de profissionais que conhecem a ginástica rítmica e que não compartilham conhecimento. Isso é algo grave, na minha opinião, porque quando a gente faz esse processo de segurar o conhecimento para si, a gente está fazendo com que a nossa modalidade deixe de crescer. A gente está fazendo com que a nossa modalidade não evolua. E mais do que isso, a gente está fazendo com que os sonhos das nossas ginastas se percam no caminho. Então, justamente por isso, esse conteúdo de hoje, ele é para você que quer ganhar medalhas na GR. Você vai entender como esse conteúdo, ele é muito importante. Ele é uma pecinha do seu quebra-cabeça para chegar às medalhas que você deseja com as suas ginastas. Mas que você precisa também estar comigo nessa batalha. Então, eu te convido a estar comigo nessa luta, nessa guerra, para ter conhecimento na ginástica rítmica, trabalhar do jeito certo e conquistar as medalhas, fazendo com que as nossas ginastas possam realizar os sonhos delas dentro da nossa modalidade. Se você está comigo aqui agora, já compartilhe esse conteúdo com outros profissionais da ginástica rítmica, porque quando você compartilha, você vai fazer com que mais pessoas estejam aqui com a gente. E quando mais pessoas estão aqui com a gente, o que a gente vai fazer? A nossa modalidade melhorar. Val, mas aí eu vou compartilhar e outras pessoas vão ganhar medalhas no meu lugar. Gente, a gente está falando de uma modalidade que precisa de aprendizado, crescimento e evolução. A gente não pode ser egoísta nesse ponto. A gente não pode deixar com que o ego comande as nossas decisões. Nós somos adultos, eu brinco que somos adultos responsáveis, vacinados, né? Então, por que ser assim? Por que economizar a contribuição? O nosso objetivo aqui no canal, hoje somos quase 10 mil seguidores, 10 mil pessoas que querem o melhor pela ginástica rítmica. Por que a gente vai ficar segurando conhecimento? Aqui no canal você não vê eu segurar conhecimento, você vê o contrário. Você vê distribuir o dia inteiro, todo dia, né? Todo dia tem um post, todo dia tem um material. Hoje eu postei aí uma nova série de materiais. Depois vocês me contam se vocês gostaram, que eu vou trazer GR em 1 minuto. Em 1 minutinho de vídeo, você vai aprender agora como ensinar suas ginastas a ter excelência na ginástica rítmica. Esse é o meu objetivo, que você aprenda rápido e seja um profissional capacitado. Então esteja comigo aqui diariamente, nos nossos encontros ao vivo, também nas nossas lives, para que a gente possa evoluir e acompanhando sempre os conteúdos daqui, você vai estar afiado aí para em breve começar a conquistar as medalhas com as suas ginastas. Então clica no aviãozinho aqui embaixo, compartilha esse conteúdo ou copia o link, se você estiver assistindo essa aula gravada depois, copia o link, envia para outro professor ou professora de GR que trabalha com você, para que juntos possamos alcançar a nossa excelência. E falando do equilíbrio penché, vamos entender qual é a exigência mínima desse equilíbrio para que a gente possa fazer ele com as nossas ginastas e que elas executem do jeito certo. Essa imagem aqui que eu trouxe, ela está ilustrando uma forma correta de execução desse equilíbrio. Então, segundo o código de pontuação, a ginasta precisa ter 180 graus em relação às suas pernas, ela precisa estar em relevê, e esse relevê aqui ele não está 100% alto, mas é um relevê alto consideravelmente. Ela precisa ter o contato com o pé na cabeça. O que é isso? Quando a gente vê uma dificuldade sendo executada, nós precisamos entender que todas as dificuldades que têm o pé em contato com a cabeça, precisa ter o contato com a cabeça. No código de pontuação, ele é chamado de círculo. Então, dificuldades corporais que têm o pé com a cabeça em contato são chamadas de círculo e, segundo o código de pontuação, é obrigatório que exija o contato. Val, e se não encostar? Essa dificuldade pode ser invalidada ou ela vai ser validada com algumas penalidades de execução. Lembrando também mais um spoiler para você, que no novo ciclo da ginástica rítmica, qualquer dificuldade que seja executada com mais do que uma falha na execução, ela será penalizada. Então imagine que essa ginasta está fazendo esse equilíbrio aqui. Ela está com o relevê baixo, ela está com o braço dobrado, ela está com o quadril desencaixado. Cada uma dessas falhas terá uma penalidade. Por isso, você, professor ou professora de ginástica rítmica, não vai mais poder seguir seus treinos diariamente como você está fazendo hoje. É preciso que você se atualize para você saber o jeito correto de ensinar GR a partir de agora. Vamos entender mais sobre esse equilíbrio?
Maravilha! Quem está comigo aqui agora, se você já é aluno do método Ginástica Rítmica com Excelência, manda sua turma aqui pra gente conhecer você, saber de que turma que você está falando. E se você é um profissional que está aí chegando para a ginástica rítmica, fique à vontade. Você pode trazer suas dúvidas, aqui é o momento de a gente conversar sobre a GR e evoluir na nossa modalidade. Eu sempre falo uma coisa, professores de ginástica rítmica deveriam visualizar essa imagem e entender quais são as principais correções que essa ginasta deveria corrigir. Quando eu visualizo essa imagem, eu logo observo as falhas dos ajustes do ponto zero que essa ginasta não teve e que possivelmente vai fazer com que essa dificuldade seja invalidada. Então, quando você, olha só, temos Isabel por aqui, Cariluce, Darielle, todas as alunas do método Ginástica Rítmica com Excelência, coloca aqui no chat de que turma que vocês estão falando, ó, a G também, todas as alunas do método que estão melhorando, evoluindo, crescendo, ganhando medalhas na ginástica rítmica. Clevson mandou pra gente, boa tarde, com as aulas e live consegui incluir nos meus jogos internos esse ano a apresentação de ginástica. Minhas pequenas amaram as aulas e os pais adoraram a apresentação. Parabéns! Fico muito feliz que você está aí incluindo a modalidade na sua escola. Muito obrigada pelo aprendizado. Eu é que agradeço a sua participação por aqui e espero ter você com a gente no nosso time de profissionais de excelência. Ó, a Cariluce, turma 13, Darielle, turma 4, a Isabel também, turma 4, professores que buscaram sua excelência e estão aí cada vez mais evoluindo na sua modalidade. Maravilha! Nessa foto aqui, professor ou professora que está aqui comigo agora, você está vendo aonde essa ginasta precisa melhorar? De cara, qual é a sua correção inicial para essa dificuldade? Vamos visualizar então. Se essa dificuldade corporal é uma dificuldade que tem em círculo, a posição de círculo nas pernas, com a cabeça, ela precisa ter contato. Logo, se essa dificuldade corporal não tem o contato com a cabeça, terá uma penalidade. Val, qual é o nível de penalidade? Na execução, nós vamos ter 3 níveis: pequeno, médio e grande desvio. Cada das falhas que ela apresentar nessa dificuldade vai ter uma penalidade. Nesse caso, é uma pequena falha, porque eu imagino que essa ginasta aqui, ela estava em movimento lá, né? É difícil a gente avaliar exatamente por uma imagem, mas da imagem eu consigo que você visualize as principais falhas, como numa foto, né? Exatamente isso que a gente está vendo aqui. Porque depois você vai levar essa ideia de uma foto para sua ginasta e quando você visualizar ela, você vai ver a falha e corrigir. Então, essa ginasta aqui, nós já vemos uma falha da falta de contato com o pé na cabeça e ela tem uma penalidade sim a ser aplicada. Continuamos. E essa dificuldade aqui? Val, essa dificuldade tem o pé em contato com a cabeça, tá tudo certo? Tudo certo, maravilha, ela tá encostando o pé na cabeça. Ela tem o ângulo de 180 nas pernas? Tem, vamos dizer que sim, né? Tá um 179 ali, mas tem um ângulo ali considerável para essa dificuldade. Tá com o cotovelo dobrado, Val, mas é porque ela tá dobrando para passar o arco. Então, não é um cotovelo que ficou dobrado porque ficou esquecido. Então, essa não vai ser uma penalidade de cotovelo pela imagem que a gente tá vendo, tá? Agora, tem uma falha que ela está cometendo aqui. Então, nós vamos visualizar esse relevé baixo. O que é um relevé alto, Val? É um relevé que a ginasta tenha a distância considerável do chão para o seu calcanhar. Então, aqui a gente vê muito próximo do chão. E aqui a gente tem uma pequena falha de execução, porque essa ginasta precisa ter um calcanhar elevado, um relevé alto. Para a gente validar essa dificuldade, ela como um relevé, né? Porque ela está se propondo a fazer no relevé, ela precisa ter um relevé mais alto. Qual a sua proposta para essa dificuldade aqui ser validada? Quem sabe, bora o pé no chão. Não faça com relevé enquanto ela não melhorar a elevação do seu calcanhar por aqui. Temos aqui as mensagens, ó, São Miguel dos Campos, Alagoas, que legal, adoro o seu estado, inclusive vou para lá no que vem, hein? Ali em janeiro estarei em Alagoas para trabalhar ginástica rítmica por aí. A Cariluce falou sobre o tronco, a Giovana falou sobre a turma 12, né? E a Cariluce também falou sobre a meia ponta. Isso, sobre o tronco não há uma necessidade, tá? Desse tronco tá extremamente reto. Eu, como treinadora, prefiro que essa ginasta trabalhe sempre a amplitude de tronco, certo? Mas o código não exige que esse tronco esteja na horizontal. O código exige 2 coisas, a perna 180 e o pé na cabeça. Então, se ela precisar subir muito o tronco, talvez seja muito mais difícil de ela manter o 180. Então, a gente vai achar a consideração aqui a ser aprendida sobre a perna e sobre o pé na cabeça. Maravilha!
temos aqui mais uma ginasta executando uma dificuldade de equilíbrio, né? E o que você vê aqui logo de cara que precisa ser melhorado com relação a essa ginasta e o seu equilíbrio? Essa é uma pergunta importante para que você olhe e fale assim: nossa, Val, que bonito, não vejo nada para corrigir. Se você não está vendo nada para corrigir aqui, é importante que você continue nesse conteúdo, continue nessa live até o final para aprender as correções que você precisa começar a treinar o seu olho. Porque quando você treina o seu olho, você começa a aprender o que corrigir na sua ginástica. Ah, eu gosto assim. A Giovana e a Cariluce são alunas do método ginástica rítmica com excelência e já estão ligadas aqui no que precisa ser corrigido. Perfeitamente. Tem a ver com o quadril. E por que eu não circulei? Não sei. Mas sim, tem a ver com o quadril. Então, aqui você vai ver um relevé que está desencaixado, ou seja, esse calcanhar está torto, né? E na verdade, você precisa entender que esse calcanhar que está desalinhado não começou pelo calcanhar. Na verdade, tudo começou no quadril. Então, essa ginasta aqui, ela tá com falha no seu ajuste do ponto zero. E quando ela tá com falha no ajuste do ponto zero, essa falha ela vira uma bola de neve. São vários problemas que vão ter consequência por conta desse aprendizado falho no ponto zero do movimento. Então, o que a gente precisa perceber aqui? Aquele quadril lá em cima que está desencaixado tem a ver com esse pé de baixo. E o pé de baixo tem a ver com o quadril. Quando essa ginasta vai para a abertura, para o espacato, ela melhora essa posição no espacato. Ela vem para a barra, trabalha um alinhamento melhor. E ela vem para o equilíbrio, ela está num processo de crescimento e evolução para que essa falha não aconteça. Val, mas esse equilíbrio está tão bonito. Não está tão bonito assim. O árbitro vai olhar, vai visualizar e vai precisar penalizar essa dificuldade corporal. Maravilha! Vamos a mais uma dificuldade. Cariluce perguntou, se ela estender essa perna, vai ver que a perna está de lado, é isso? Exato. Então tem a ver com o pé de baixo, que está com o calcanhar para fora, e com a perna que está abrindo o joelho para o lado. Já já a gente vai ver mais imagens para entender sobre isso, tá, Cariluce? Maravilha! E essa ginasta aqui? Segundo o que a gente aprendeu, que o código de pontuação nos exige sobre o equilíbrio penché, como você corrigiria esta ginasta aqui? Aí tem professor que fala assim pra mim, Val, se eu tivesse uma ginasta que fizesse isso aqui, eu já tava feliz da vida, eu não ia nem corrigir nada. Pois é, mas para chegar até essa ginasta aqui, você, professor de GR, precisa trabalhar o caminho correto até lá. E isso tudo envolve um trabalho correto de base. Essa ginasta é linda, maravilhosa, mas ela não conseguiu chegar até aí da noite pro dia. Ela precisou de um processo dedicado à evolução. E isso não quer dizer que ela estava treinando com uma personal o tempo inteiro. Isso quer dizer que ela foi preparada fisicamente para alcançar esse resultado. E que ainda a gente vai observar que tem algumas falhinhas que podem ser melhoradas. Como, por exemplo, eu destaco aqui o relevé, que pode subir um pouquinho, e talvez um pouquinho da perna ali também. Mas como não foi gritante, eu até não marquei para vocês. Mas, ó, o nosso objetivo é a perna 180 e o pé na cabeça e o relevé alto. O relevé dela tá razoavelmente baixo. O pé na cabeça, ok, sem penalidade. O cotovelo tá flexionado, mas ela está em movimento da massa. Então, por ser uma foto, é difícil a gente validar ou não essa execução. E com relação ao ângulo da perna, sim, ela poderia abrir um pouquinho mais, né? Mas também não é nada tão grave. Talvez, depende do ângulo que o árbitro está. Você sabia disso, aliás? Que depende como você posiciona a sua ginasta na quadra para uma dificuldade corporal, ela existem ângulos que vão privilegiar ou prejudicar a sua ginasta. Vou te dar um exemplo. Já eu teria visto 180. Exatamente, são muitas coisas, né? Mas ó, vou te dar um exemplo. Quando você vê uma quadra de ginástica de frente, certo? Toda vez que você coloca a sua ginasta a fazer o exercício bem paralelo, provavelmente o árbitro vai ver com todos os detalhes, todas as falhas.
Tem posicionamento que você coloca na diagonal, seja para o fundo, seja para frente, seja na frente da quadra, seja lá no fundo da quadra. Algumas posições fazem com que a gente tenha uma fica menor aparente as falhas da sua ginasta. Val, mas isso tá errado, isso é, sei lá o que você pode pensar. Na verdade, isso chama tática. Quando você é um professor de ginástica rítmica, a gente precisa também usar a tática. Mas lógico, eu não vou negligenciar o preparo da minha ginasta, mas eu preciso entender que existem posicionamentos estratégicos que vão melhorar na minha ginasta. Por exemplo, tem uma ginasta que tem uma amplitude muito grande de perna. Se ela fizer um equilíbrio mundial, por exemplo, que é aquele que a perna está 180 e a coluna para trás, ela vai mostrar muito bem a perna, mas a coluna dela não é tão aberta assim, não tem tanta amplitude. E quem sabe, se você colocar esse equilíbrio perfil, essa ginasta não vai ganhar dificuldade. Mas quando você coloca de costas, inclusive tem muitas ginastas que fazem isso propositalmente, você consegue esconder um pouquinho a coluna. Então, são táticas, estratégias que quem está atuando na ginástica rítmica e vai testando, vai entendendo essas possibilidades e vai evoluindo. Eu fiz muito disso. A gente já fez até formações que eu olhava e falava, nossa, que negócio estranho. Mas nessa formação, escondeu todas as falhas da minha ginasta. E lógico, paralelamente àquilo, eu estava continuando trabalhando os preparos para minha ginasta. Fala, mas que papo é esse? Isso aí vai me ajudar a levar medalhas na GR? Sim, todos os nossos conteúdos por aqui estão aqui com um único objetivo: te capacitar para você melhorar as estratégias de treino com as suas ginastas e levar elas ao pódio. Ah, Val, mas eu não participo de competição. Você está com alguma questão aí para resolver, porque participar de eventos competitivos faz parte da modalidade. Afinal, estamos falando de um esporte, modalidade competitiva. Ah, temos aqui também a Cris Lemos, a Júlia, todos os alunos do Método Ginástica Rítmica com Excelência. Fico feliz demais por aí. Estamos aí a quase 300 profissionais que já fazem parte do nosso método. São mais de 6 países que fazem parte do nosso método, testado e aprovado. E eu sou muito feliz por ter vocês todos comigo. Maravilha! Vamos aqui a mais uma dificuldade corporal, e essa é uma dificuldade que mostra na cara, assim, ó, qual é a falha dessa ginasta. Será que você conseguiu perceber? Vou dar aqui, ó, 3 segundos. Pensa aí. 3, 2, 1. Ah, temos 2 falhas gravíssimas. A primeira falha é o total desalinhamento do quadril, logo do tronco, logo dos ombros. Então, tudo começou no quadril. Observe que o umbigo dessa ginasta está completamente para a lateral. Se ela tiver no espacato no chão, você vai conseguir ver melhor ainda, que eu falo que é o quadradinho, né? Ela precisa ter os ossinhos dos ombros e os ossinhos do quadril apontados para frente, como se fosse uma luz de um carro iluminando a estrada para frente. E essa estrada dessa ginasta aqui, está iluminando lá para o lado, ou seja, super desalinhado. Temos também um calcanhar desalinhado, claro. Uma coisa não consegue fugir da outra. Uma coisa puxa completamente a outra. Então, nós, como profissionais, precisamos identificar essas falhas e seguir os nossos ensinamentos com as nossas ginastas. Agora eu te pergunto, esses conteúdos aqui das lives, têm feito sentido para você? Tem te ajudado? Tem acrescentado aí no seu crescimento na GR? Faz sentido para você? Comenta para mim aqui no chat, mesmo que você está assistindo essa aula gravada depois, se você estiver ao vivo aqui comigo, comenta para mim, porque assim, uma coisa é eu trazer aqui um conteúdo que eu acho que vai ajudar você. Outra coisa é esse conteúdo ser eficiente para o seu aprendizado. Então é importante que você divida comigo. Val, eu não gosto desse conteúdo aí não, viu? Eu até assisto mas não gosto. Eu prefiro aqueles outros. Tudo bem, conta pra mim. Eu vou ficar muito feliz de saber, porque diariamente eu tô aqui, ó, quebrando a cabeça, esquentando meus neurônios para trazer mais e mais conteúdos para vocês, para trazer mais e mais aprendizado para vocês. Mas para isso, vocês precisam me ajudar e dar um feedback, né? Então vamos lá. De tudo que eu trago para você aqui no canal, o que mais te ajuda? O que mais contribui para você? O que você menos aprende? O que você acha que menos contribui para você? Divide aqui para mim que eu vou ficar muito feliz de saber. A Carolus falou, mas vale aquela máxima, finalização de uma rotação, por isso o trabalho de finalização de giros e rotações.
Perfeito. Sempre considerar que o equilíbrio é a base para todos os elementos de rotação depois. Então, se ela não tem esse equilíbrio bem feito, ela não vai conseguir realizar elementos acima dessa posição aqui. Maravilha? Enquanto você responde para mim aqui nos comentários, vamos visualizar essa dificuldade corporal. Val, de cara eu já vejo esse braço dobrado. Pois é, a gente não está sabendo exatamente o que ela está fazendo, porque a gente está vendo uma foto, né? Provavelmente ela estava quicando a bola, trocando de mão, enfim. Vamos desconsiderar agora esse braço e vamos observar a perna. Temos 180 na perna dessa ginasta? Maravilha! Ela está cumprindo a primeira exigência dessa dificuldade corporal. Segunda coisa, temos o pé em contato com a cabeça? Maravilha! Temos mais um ponto positivo para essa ginasta. E agora, observando para esse relevê aqui, temos um relevê alto? Não temos um relevê alto. Então, por isso a gente precisa corrigir a nossa ginasta. Val, onde está essa falha? Onde começou isso aqui? Posso te falar? No balé. Ou na falta de balé. Por isso, eu tenho um conteúdo que eu fiz especialmente com o professor Daniel Siqueira, que é um profissional do balé há muitos anos, até me perdi nas contas, mas que ele trabalhou com a ginástica rítmica, então ele sabe sobre balé e GR. E esse conteúdo, ele está disponível para você. Se você quiser acompanhar esse conteúdo, digita aqui embaixo balé, B-A-L-L-E-T, balé, certo? Você vai digitar essa palavrinha aqui, você vai ter acesso ao link da aula do professor Daniel. E aí depois você pode adquirir o conteúdo lá especializado para você ter resultado na ginástica rítmica através do balé. Porque isso aqui, esse relevê baixo, é técnica de balé, que ficou falha em algum momento. Mais um equilíbrio. E esse aqui? Claramente você consegue visualizar isso aqui? Claramente você consegue ver o que está faltando por aqui? Ou não tem nada faltando? Ou está tudo perfeito? Observe com atenção. Vamos lá. Correção número 1. Temos aqui um pé que não está em contato com a cabeça. E se você observar, temos também um calcanhar de baixo que está desalinhado. Todas essas correções são necessárias para a gente melhorar o movimento da nossa ginasta. Mais uma dificuldade corporal. E aqui eu já digo logo, ó, pezinho encostado na cabeça, perfeito. Ah, mas é só a pontinha do dedo. Tá valendo, tem contato. Perna 180, perfeito. Mas um desequilíbrio pro mindinho. E sabe como eu falo para as meninas? Quem é mais forte, o dedão ou o mindinho? Quem é maior, não é verdade? Quando você leva essa analogia para sua ginasta, esse código criativo, você oferece para ela a correção para ela entender que é mais importante que ela fique no dedão, que é mais forte do que no mindinho. Então, temos aqui uma dificuldade corporal de penchê, válida, porém com penalidade de execução. E esse penchê aqui? Ah, esse tá fácil, né? Tá na cara aqui qual é a penalidade que a gente precisa corrigir nessa ginasta, ó. Temos um relevê alto, muito bom, relevê inclusive. Temos uma perna 180, muito bem, mas temos a falta de contato com o pé e a cabeça. E aqui a gente tem uma falha de execução. Mais uma dificuldade, e aqui nós temos um relevê alto, uma perna em contato, uma perna 180 e um pé em contato, logo, essa aqui é uma dificuldade válida. O que você melhoraria nessa dificuldade, Val? Talvez eu pedisse para ela baixar um pouquinho o ombro, que está meio elevado ali, mas é uma dificuldade válida. Aqui, mais uma dificuldade válida, onde nós temos um pé na cabeça, uma perna 180, um relevê alto, certo? E mais uma vez eu corrigiria o tronco dessa ginasta para não ter esse desalinhamento dos ombros, dos segmentos corporais de ombro. Temos aqui mais uma dificuldade corporal, Sofia Rafaeli, onde nós vemos um relevê alto, uma perna 180 e um pé em contato com a cabeça, mais uma dificuldade válida. Depois de ver tantas dificuldades com falhas, fica mais fácil identificar quais são as corretas. Por isso que aqui a gente traz o certo e o errado, aquilo que a gente precisa visualizar para poder corrigir nas nossas ginastas. Temos aqui uma dificuldade de penchê, também com algumas falhas, né? Como o pé que está abrindo para o lado, olha, veja como o eixo do corpo da ginasta está sobre o mindinho, e também isso tudo acarreta num quadril desencaixado. Por conta do quadril, ela desalinhou todo o resto do seu corpo. Agora, reflita comigo. Você não está apenas corrigindo um penchê, você está moldando a sua ginasta. Quando a sua ginasta está executando um equilíbrio penchê,
em todo esse processo, você não está diretamente trabalhando com ela o penchê, mas também o alinhamento de quadril, de ombros, encaixe corporal, que vai auxiliá-la a executar outras dificuldades corporais também. Então, sim, é importante que você apresente para sua ginasta a possibilidade de executar um equilíbrio penchê. Ela precisa ter condições físicas, ainda que não 100%, para se preparar para esse equilíbrio, porque esse equilíbrio vai trazer a ela condições físicas para realizar outros tantos movimentos da GR. O equilíbrio perfeito não é apenas físico, é também psicológico. Então, quando a sua ginasta tem uma dificuldade corporal de equilíbrio penchê, ela está com o tronco na horizontal, a perna 180, seja ela com relevê ou com o pé no chão, ela está numa dificuldade que tem uma posição corporal de grande grau, né, de dificuldade. Então, você precisa trabalhar com ela as condições físicas, mas também o preparo psicológico. É como você levar a sua ginasta para a competição fisicamente extremamente treinada, mas não está competindo, ela está simplesmente ali de corpo presente e não de mente. Por isso, nós precisamos trabalhar também a questão psicológica das nossas ginastas para que elas cheguem ao caminho das medalhas a partir daquilo que elas treinaram fisicamente também. Então, temos aqui mais uma dificuldade. Essa não é uma flexão. A perfeição não está na flexão máxima, mas no controle absoluto durante a execução. Ou seja, não tem a ver com essa ginasta fazer uma amplitude máxima de perna, passar dos 180. Não, como a gente viu, o código de pontuação exige simplesmente que essa ginasta tenha o ângulo de 180. Logo, se ela passar, não vai ter bonificação nenhuma. Agora, se ela não tiver o pezinho na cabeça, não tiver o relevê alto ou não tiver o alinhamento dos ombros, aí sim nós temos falhas. Por isso que consiste muito mais em você corrigir os movimentos básicos a partir do ajuste do ponto zero, do que você simplesmente querer que ela seja mais flexível para executar esse movimento. Corrigir o penchê não é apenas sobre técnica, é sobre ensinar a ginasta a acreditar no impossível. Ela olha para essa dificuldade e fala, meu Deus, isso é impossível. E aí você vai construindo condições físicas, alinhamentos, posturas, todo o trabalho psicológico dela também, para que ela entenda que esse impossível é possível de ser alcançado, desde que exista um trabalho por trás. E esse trabalho depende de você, professor ou professora de GR, que esteja capacitado para alcançar os resultados que a sua ginasta e você almejam na ginástica rítmica. Temos aqui mais uma dificuldade correta. E por fim, o segredo de um penchê memorável está nos detalhes que ninguém vê. Então, se você está vendo aí a sua ginasta com algumas dificuldades, trabalhe com ela o preparo todo para ela chegar até onde você alcança. A partir dessa aula de hoje, você conseguiu ver muitos detalhes que talvez de primeira você não visualizou e depois você conseguiu identificar. Então, procure isso. Procure sempre os detalhes, o ajuste do ponto zero com as suas ginastas, para que elas evoluam, aprendam do jeito certo e possam se tornar ginastas de excelência. Nossos encontros por aqui são sempre às segundas-feiras, às 8 da noite e quinta-feira ao meio-dia. Hoje nós tivemos o nosso último encontro, quinta-feira ao meio-dia de 2024. Hoje estamos na live número 137. Sabe o que é isso? Pelo menos 137 vezes eu estive aqui ao meio-dia falando com vocês ou às 8 da noite. Até o final do ano agora, a gente vai ter mais algumas lives, tá? São mais 4 lives antes de virar o ano. Mas essas próximas 4 lives serão sempre realizadas às 8 da noite. Então, você já sabe que para o próximo ano, voltamos aos encontros do quinta-feira, meio-dia, mas toda segunda-feira às 8 da noite eu estarei por aqui, trazendo excelência para o seu trabalho na ginástica rítmica. Conte comigo, eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos, e nesse perfil eu te ensino a formar ginastas que ganham medalhas na GR, mesmo que você não tenha sido ginasta. Conte comigo, um beijo grande e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!